Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos refletindo juntos nas lições do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E o texto que iremos ler juntos hoje tem como título Indagações do Cotidiano. Sempre gosto de começar os podcasts com uma pergunta, pois acredito que as perguntas nos ajudam a refletir e avaliar nossos atos, nossa vida. Hoje a pergunta inicial deste podcast não é minha, é de André Luiz. Essa lição que refletiremos juntos tem uma particularidade. Ela só tem perguntas. Bem, acreditamos que o nosso benfeitor queira que façamos uma reflexão individual e profunda sobre os nossos atos, pensamentos e comportamentos, sobretudo o que estamos fazendo e ou deixando de fazer nessa reencarnação. Então, aos que possam, vou deixar aqui um convite. Tente ouvir esse podcast em um momento só seu, respirando fundo, buscando meditar em cada pergunta escrita por André Luiz. Faça essas perguntas a si mesmo e lembre-se de Jesus, dos exemplos que o Mestre deixou antes de respondê-las. Depois, compare com os comportamentos do cotidiano. Quando refletimos no nosso comportamento em todos os sentidos da vida, exercitamos o autoconhecimento. Lembrando a pergunta 919A do Livro dos Espíritos, respondida com excelência pelo Espírito Santo Agostinho. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Responde Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Em outro trecho ele diz: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ouvíreis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Diante desse ensinamento de Santo Agostinho e já em reflexão, vamos ao texto de perguntas do André Luiz, repetindo inclusive aquela que abriu esse podcast e refletindo em todas as outras na sequência. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou, acaso, se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os mares do caminho
ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar felicidade admitindo-se infeliz? Importante e profundas perguntas nos sugeridas por André Luiz, não é mesmo? Santo Agostinho, em outro trecho da resposta à pergunta 919A, diz assim: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indignação de um mal que precise ser curado. Que possamos refletir com sinceridade nessas perguntas de André Luiz. Que possamos buscar realmente o autoconhecimento e com isso conseguirmos nos tornar pessoas melhores na construção de um mundo melhor, tentando transformar aquilo que ainda precisa ser transformado em nós e aprimorar, pisando mais firme os passos que já damos na direção do bem. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.